Voltamos! E agora nós vamos lá para o nosso projeto de insetos. Vamos na sequência de folhinhas e nós vamos pegar a nossa atividade. E hoje nós vamos falar sobre um inseto muito pequenininho, mas que também pica e a picada coça. É muito, mas muito trabalhador esse inseto. É de tirar o chapéu. Olha só. Nós vamos falar sobre as formigas. Pois é. Vocês assistiram aquele filme que eu tinha indicado? Vida de Insetos? Lá tem bastante formiga. Se vocês não assistiram, vale a pena assistir, porque é muito legal. Vocês entendem sobre as formigas, entendem sobre a borboleta, que nós já conversamos. Entendemos sobre vários insetos. Tem joaninha, tem gafanhoto, tem passarinho. Nossa, a história do passarinho com esses insetos é bem legal. Vocês vão gostar. Vamos lá falar um pouquinho sobre as formigas. Ó, os insetos dominam o mundo, com a maioria das espécies e a maioria dos indivíduos sobre a face da Terra. E as formigas dominam o mundo dos insetos. Olha só. Não em números de espécies, mas quantidade de indivíduos. Cerca de 75% da biomassa de insetos em uma floresta são de abelhas, vespas e principalmente formigas. Então, dentro de uma floresta, a maior quantidade de insetos que tem, de espécies, sim, é a formiga, as abelhas e as vespas. Nós já falamos sobre as abelhas, né? Nós vimos que cada um tem sua função e tem bastante abelhas juntas. E assim como as abelhas, as formigas também têm bastante juntas e cada uma tem uma função. Olha só. Além disso, as formigas são um dos principais animais sociais, com a maior organização conhecida. Vocês já observaram formigas juntas? Se você olhar de pertinho, nenhuma formiguinha bica na outra. Elas ficam em fileirinha, em fila. Elas ficam mais em fila do que a gente quando ia pro lanche, quando ia lá pra sala de TV. Lembra que a gente falava fila? Todo mundo vinha bem rapidinho, mas nunca ficava certinho. Um queria passar o outro, queria brincar. As formigas não, elas super respeitavam o horário da fila. Não tô falando que vocês não podem brincar, só estou dando um exemplo que elas ficavam bem, mas bem alinhadas. Mais do que a gente no jardim, olha só. Ó, as formigas, assim como as abelhas e as vespas, são insetos sociais, vivendo sempre em colônias. Reconhecê-las é fácil, usando uma simples característica, a cintura. São as sociedades mais organizadas, são os animais mais numerosos e ocupam praticamente todos os ambientes terrestres. Não tem um lugar que a gente não vê uma formiga, né? Aparecem em praticamente toda casa de vez em quando. Muitas vezes invadem o açucareiro, mas não são sempre uns infortúnios. Nem todas as formigas são predadoras. Algumas espécies comem sementes e as cultivadoras colhem folhas para criar fungos dentro de seus formigueiros. Formigueiros é a casa da formiga. Vocês já viram? Se pisar num formigueiro daquele, socorro, pede socorro mesmo, porque vai ficar tudo dolorido. As formigas têm um sistema social onde a grande maioria dos indivíduos só trabalha e não se reproduz. Viu? Então tem formiguinha que só trabalha, não tem filhinho. Já tem outras que têm filhinhos. Quem de vocês já levou picada de formiga? Coça muito. Eu já levei picada. E aí quando coça, às vezes cria uma bolinha d'água, sabe? E aí você coça e acaba estourando. E arde. É bem dolorida a picada da formiga. E aí na nossa atividade, além da gente aprender um pouco sobre as formigas, nós vamos fazer uma pintura e vamos contar. Olha só. Pinte as formiguinhas e as folhas. E depois responda. Então nós vamos pintar as formiguinhas e as folhinhas. E depois
nós vamos contar, olha só. Tá perguntando assim pra gente. Quantas formigas tem no total? Então, nós vamos pintar todas as formiguinhas que está aparecendo no nosso desenho, tá bem? Depois que a gente contou todas, nós vamos contar apenas as formiguinhas que estão carregando folhas. Então, se a gente observar, tem formiguinhas carregando folhas e tem formiguinha não carregando folhas. Então, nós vamos contar quantas tem folhinhas na boca. E vamos colocar a quantidade no segundo quadrinho. E por último, nós vamos contar as formigas que estão sem folhas. As que estão só andando junto. Tá bem? Então, além da gente aprender bastante sobre as formigas, que elas vivem em sociedade, que elas têm funções, que elas nem todas têm filhinhos, algumas apenas trabalham e que elas colhem bastante folhas, bastante folhinhas, né, diferentes folhinhas aqui, para criar fungos dentro do formigueiro, dentro da casa dela, nós vamos também contar. Então, nós aprendemos um pouco sobre a formiga e vamos treinar um pouquinho da soma e da observação. Se vocês depois quiserem compartilhar histórias que já viveram com formiga, se vocês já foram picados, se vocês já viram formigueiro, vocês comentem lá no nosso grupo, tá bem? Eu já vi um formigueiro muito grande, mas era bem grande mesmo, ó. Aqui é o chão, o formigueiro vinha até aqui. Assustador. Corri, né? Porque se a formiga me pega, já coça. Imagina um formigueiro inteiro com milhares de formigas. Não ia dar certo. Então, compartilha com a gente lá no nosso grupo se vocês já foram picados por formigas, tá bem? Vamos interagir um pouquinho mais. Um beijo e até a nossa última atividade.